Agora sim, estamos gravando. Sejam bem-vindas, bem-vindos ao laboratório LEPS Minas, que é o Laboratório de Psicanálise, Educação e Política aqui do nosso estado, em cogestão com o LEPS São Paulo. O LEPS São Paulo trabalha a partir da USP, onde o LEPS, na verdade, foi inaugurado, a Unifesp. Aqui, para quem ainda não nos conhece, aqui em Minas, ele está multicêntrico aqui na Universidade Federal de Minas Gerais e também na Universidade Federal de Ouro Preto, no Instituto de Ciências Humanas de lá. Então, sejam bem-vindas e bem-vindas ao laboratório. Dentre as atividades do laboratório, a gente tem o grupo de estudo LEPS, que é isso onde nós estamos aqui agora, acontece online, uma vez por mês, a cada última segunda-feira de cada mês. A gente faz um grupo de estudo tensionando as temáticas que a gente vem nos últimos 4 anos aqui debatendo sobre a questão dos sujeitos minorizados, subalternizados, segregados de alguma maneira. A gente tem trabalhado, a gente tem inquirido a psicanálise, educação e política a conversarem sobre isso, a se apresentarem para discutir essas temáticas, né, para que esteja na cidade, na nossa forma, o nosso modelo, digamos, de nossos modos de subjetivação aqui do Sul Latino, que são bastante específicos também, porque algo da ordem colonial, racial e minorizante, né, como a gente conhece bem, vem perpassando ou vem constituindo também os nossos inconscientes. Então, a gente vem aqui tentar colocar luz sobre essas temáticas, discutir isso, e estamos culminando na feitura do colóquio, do 16º Colóquio Internacional do LEPS, que é o colóquio que nos congrega. Nós vamos ter gente de África, da Europa, da América Latina, incluindo o Brasil, né, como América Latina, e nós vamos ter aqui várias profissionais que estarão aqui conosco, problematizando, tensionando, ou, sobretudo, perguntando como operar e como teorizar saberes sobre sujeitos que estão periferizados ou estão na periferia do mundo de alguma maneira. Para que vocês tenham ideia, até mesmo as pessoas que vêm da Europa, estão interrogando, inclusive, as questões dos migrantes, né? A celeuma dos migrantes e das possibilidades de inclusão dessas pessoas lá, que para eles tem sido historicamente uma questão muito nova, e óbvio, de África e de América Latina, porque a gente sabe bem como isso se dá aqui no sul global em que a gente está. Hoje, particularmente, a gente tem a honra de receber a Renata Lucindo Mendonça, que está voltando aqui ao LEPS. Aliás, ela é uma parceira do LEPS, está sempre aqui conosco, está sempre nos nossos eventos, e é uma alegria tê-la aqui, não só porque ela compõe essa psicanálise que nós desejamos, uma psicanálise que nós queremos fazer aqui para o nosso território, trazendo e não deixando barato essas questões que dizem respeito à subalternização de certas pessoas que temos aqui no Brasil, na Latinoamérica, de uma maneira geral, em África e etc. Então, a Renata vai estar aqui conversando conosco sobre as temáticas. Nós já passamos para vocês os textos. Ela fez pequenos esquetes, quer dizer, são textos breves que ela nos proporcionou para a gente discutir essas temáticas. E aí, sem mais demora, eu vou passar a palavra para o Elisandro Schultz, nosso colega, que, como eu disse anteriormente à gravação, mas agora repito na gravação, é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que trabalha com formação de professores, psicanálise, formação de professores na educação física, né, psicanálise, nosso colega, nosso amigo, quase mineiro, mas um gaúcho bastante, assim, amante do pão de queijo, que está aqui, nos dá a honra de poder coordenar esse trabalho aqui comigo, tá bem? Muito bem-vindo, obrigado, Elisandro. Obrigado a você, Marcelo. Boa tarde a todas as pessoas que estão aqui presentes, acompanhando aí mais essa sessão de estudos desse LEPS latino-americano, né? Assim, espalhado pelo Brasil, pela Argentina, né? Quiçá outros recantos, né? De Latino-América, né?
Então, nós temos na tarde de hoje, né, a presença da Renata Lucindo Mendonça, né, que vai nos propor esse trabalho, né, essa sessão de trabalho aí de como pensar a psicanálise antirracista, né? Então, Renata, né, é integrante da ocupação psicanalítica, doutoranda, né, na Universidade Federal de Minas Gerais, né, integrante com laço aí com a Escola Brasileira de Psicanálise, EBP-AMP, e coordenadora, não é mesmo, Renata, do Ateliê de Psicanálise e Segregação do IPSM de Minas, né? Então, muito honradas de poder contar com a tua palavra, com o teu saber, com a partilha que tu vai nos propor ao longo dessa tarde. Por favor, Renata. Agradeço, Elisandro, agradeço, Marcelo, agradeço o convite de estar aqui, realmente já sou colega, posso participar mais vezes, inclusive, né, de várias, não só dessa atividade, mas também, né, de outras, né, então, queria agradecer muitíssimo esse convite, agradecer a Mônica Rame, uma amiga e professora incrível que me fez um convite direto, a Libéria, né, que está cada vez mais próxima também desse trabalho, Marcelo, que é sempre bom, trouxe perguntas da última vez importantes para mim, Margarete, né, e todos os colegas, né, do laboratório, os participantes desse evento também. Bem, depois de eu ter visto a atividade da Exildinha, eu fiquei assim, falei, gente, o que eu falo, né, para onde que eu vou? Isso é Exildinha. Eu falei, eu me acovardei, fiquei assim, falei, gente, Deus é mais, o que eu faço depois de Exildinha, né? Mas como contribuir, né, com esse ponto? Aí, o que eu vou trazer para vocês, assim, para vocês né, localizarem, eu vou trazer mais o ponto de uma certa clínica mesmo, né? O que pode a psicanálise enquanto clínica. Porque me parece que talvez seja a contribuição mais possível junto dela e depois dela, né? Porque com ela também que a gente trabalha isso, né? A minha primeira observação, assim, quando eu fui, né, pegar, assim, o título que eu mesma enviei, parei e falei assim, como pensa, né, que é como pensar a psicanálise antirracista? Aí, quando eu passei o olho nesse título, eu falei, gente, vou ter que reconsiderar um ponto que eu acho extremamente importante. Eu vivo falando isso de alguma forma, no ateliê, em outros lugares, é que não existe a psicanálise. A psicanálise, e muito menos a psicanálise antirracista. Aí eu alterei o título por conta própria. Como pensar uma psicanálise antirracista? Né? Tem que ter pelo menos uma. Porque a gente tem várias psicanálises, né? A gente pode falar disso. E eu estou falando das psicanálises, assim, justas, né? Aquelas que a gente sabe que estão aí a trabalho, né? Que tem cada uma sobre uma pergunta. Então, nós já temos várias psicanálises. A gente precisa de pelo menos uma que seja realmente antirracista, né? Porque e quando eu mudo esse título também, porque a psicanálise não é uma entidade que anda sozinha, né? Um fantasma, eu até pensei, tal qual Deus, né? Que circula entre os homens, né? Até ele, cada um faz o que quer com Deus, né? Então, a gente pode afirmar que a psicanálise é feita por psicanalistas. E por isso, na nossa história, na história da psicanálise, a gente tem todo tipo de psicanalista, né? Todo tipo de psicanalista. É uma coisa importante para a gente ver, né? Às vezes a gente vê um psicanalista, né, da ditadura, nós tivemos psicanalistas que denunciaram pessoas, né? Então, assim, a gente tem que saber que isso faz parte, de alguma forma, do sujeito, né? E que é por isso que é tão importante esse trabalho também, de pensar um psicanalista antirracista e o que isso significa. E aí que vai construir uma psicanálise antirracista. Então, nesse ponto, a gente pode até se perguntar como que está a formação dos psicanalistas, né? A gente sabe que hoje
A gente está lendo, vendo textos que a gente não via há 10, 15 anos atrás, né? Então, hoje nós temos psicanalistas que se propõem, inclusive nós somos, eles que estamos aqui, inclusive, né? Nos perguntar sobre a raça. Quem sabe a gente pode pensar que um dia a psicanálise seja tão antirracista como ela é antimanicomial, né? Que também não foi uma coisa dada, né? Não está pronto. Então, no primeiro momento, eu vou usar duas atividades citadas, inclusive pelo Lisandro, né, que eu estou presente, o coletivo Ocupação Psicanalítica e o ateliê de psicanálise e segregação. Vou falar um pouquinho deles, né, porque o coletivo Ocupação Psicanalítica é um coletivo interracial. Eu não acho que isso é pouca coisa, porque isso dá muito trabalho ser interracial. Acho que é uma pergunta que a gente precisa colocar a trabalho. Que nasceu em Minas Gerais, em 2020, ligado ao FMG, através da Andréa Guerra, que também é parceira aqui de vocês, e do programa Psilates. Eu faço parte do grupo fundador desse coletivo, que nasceu na pandemia, e a primeira questão que foi colocada era ocupar a psicanálise e a universidade, pensando em vários pontos que já sabemos. Uma psicanálise branca, nascida na Europa colonizadora, que se perguntou sobre a raça muitas vezes. Eu digo que se perguntou porque não podemos esquecer de Virgínia Bicudo, Franz Fanon, Neuza Santos Souza, Maria Lúcia Silva, Zildinha Batista, que trabalharam e questionaram e continuam trabalhando, né? Alguns deles se perguntando sobre as consequências do racismo, sobre os corpos pretos e sobre o inconsciente. Trabalhos que foram negligenciados e esquecidos por muito tempo, como foi esquecida a colega de Lacan, Solange Faladei. Uma mulher negra que trabalhou diretamente com Lacan. Foi herdeira deste e fundou também uma escola. Né? No final, Lacan passa, vamos dizer assim, escola para 3 pessoas. O Miller, a Faladei e eu vou lembrar o nome do terceiro, é um homem. Tem um trabalho bacana da Geisa Assis, do Paulo Bueno, falando da Solange Faladei, uma mulher negra retinta. O coletivo Ocupação Psicanalítica se tornou interestadual e temos Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Bahia. Os ocupas de cada estado são parceiros em trabalhos interestaduais e estaduais. Uma pesquisa que está em andamento, uma capacitação nacional, que vai começar agora em maio, e um encontro interestadual. Nós vamos para o 5º encontro interestadual, que será em Belo Horizonte. Então, teremos trabalho aí. As atividades dos ocupas em seu estado são independentes, todos com foco antirracista. O Rio trabalha muito a violência de Estado, Bahia as questões pretas e indígenas, Espírito Santo, violência nos territórios e na rua, e as frentes de Minas são a clínica psicanalítica, tanto no 1 a 1, quanto nos quilombos da cidade, na moradia do FMG e outras instituições. Usamos o método psicanalítico pesquisa e tratamento, voltados para uma psicanálise de orientação lacaniana, e o método conversação psicanalítica, que está nos quilombos e nos laboratórios. Inclusive, a Escola Suas Cores, que a Libéria agora está fazendo parte, e ocupa também a Escola Suas Cores, é uma atividade que pode interessar muito, né, a UEPS por causa da educação, porque a nossa ideia é entrar nas escolas e trabalhar com os docentes. Sempre uma leitura clínica. O ateliê de psicanálise e segregação nasceu também em 2020, a partir de um cartel inscrito na Escola Brasileira de Psicanálise em São Minas. A Escola Brasileira de Psicanálise era um ovo no meio de todas as psicanálises e de todas as escolas do mundo. Mas a gente pode dizer que isso não é pouca coisa, a gente ficar se infiltrando e entrando a cada vez, né, com essa pergunta, porque não está dada essa resposta. Nós não somos ainda uma luta antimanicomial, né? Após a dissolução deste cartel, foi proposto ao Instituto de Psicanálise e Saúde Mental de Minas Gerais, né, o IPSM de Minas Gerais, ligado à escola e à Associação Mundial de Psicanálise, esse ateliê. Sobre essa segregação, tratamos diretamente do racismo e a raça.
Essa atividade é mensal, com 3 casos clínicos e uma extração. Não existe um alguém de fora, que possa ler o que foi mais fundamental naquele semestre sobre as questões raciais e a psicanálise. Tanto nos casos clínicos do Ocupa quanto do ateliê, o importante é localizarmos se, como e quando as questões raciais atravessaram e forjaram o inconsciente. Marcaram o inconsciente de que modo isso aconteceu. Então, a gente tenta extrair esse ponto. Podemos afirmar que são lugares que pretendem uma psicanálise antirracista. E como eu falei, né, esse ponto, isso que Isildinha fala no texto dela, os psicanalistas Franz Fanon, Neuza, todos esses sempre falaram, não está dado, a gente ainda tem que provar isso. Isso não está posto tão facilmente. Então, é uma psicanálise antirracista ou psicanalistas antirracistas. Até porque, como dizem Zildinha Batista e Djamila Ribeiro, todos nós somos racistas. E Zildinha acrescenta: precisamos nos perguntar que racista nós somos, pois cada um é racista à sua maneira. Fazendo parceria com essas duas intelectuais incríveis, pensando especialmente na professora Zildinha, por ser uma psicanalista fundamental nesse tema, que afirma que vem pesquisando, o racismo marca o inconsciente de pretos e brancos, eu incluiria um outro ponto hoje, em relação a uma psicanálise antirracista. O psicanalista, o que se pretende ser psicanalista, e eu acabei relendo o texto e eu decidi incluir, a partir das perguntas que eu também escutei na atividade de Zildinha, o educador. Acho que o educador, o professor e o psicanalista precisam se perguntar, em análise, que corpo ele tem. Já que a hipótese é que o racismo tocou o inconsciente de pretos e brancos. Assim, eu proponho 2 perguntas que, para mim, são importantes para que possamos construir uma psicanálise antirracista. Uma: que corpo eu tenho? Como ele foi forjado? Principalmente, o que significa ser branco. Ser branco não é somente o privilégio para a psicanálise. Não é só o privilégio. Essa é uma construção do letramento. Mas o que significa ser humano se sobrepor ao corpo do outro para ser humano? Isso não é pouca coisa. Isso é marcado pela história familiar de cada um. A gente fala, né? O branco é o humano, o negro não. O negro é desumanizado. Mas o que isso significa? Por onde que isso passa? Eu lembrei de uma família querida, onde a mãe me diz um momento assim, a gente já sabia qual seria o nome dela, da filha. Clara. E aí eu fico olhando assim. E por quê? Porque o pai e a mãe são extremamente brancos, só nasceria uma criança branca. A menininha chama Clara. E na hora eu me lembrei, assim, da filha de Gilberto Gil, a dificuldade de colocar o nome Preta quando ele vai no cartório, porque Preta é o nome da injúria. Tanto Clara quanto Preta, elas têm uma história já familiar sobre o próprio nome. A Preta se questiona toda vez, né, se questionava, o pai conta a história, era Gilberto Gil, quer dizer, ser Gilberto Gil já tem uma outra localização, seria muito diferente se o pai dela não fosse Gilberto Gil, né? Se fossem os pais de Clara, que são pessoas comuns, né? Clara também tem a própria história desse nome. E ela tem esse nome por ela ser branca.
Isso não é questionado. O analista branco não se pergunta sobre isso. Podemos afirmar clinicamente que uma pessoa preta se pergunta muito mais sobre o seu corpo preto e o que isso significa, inclusive como psicanalista. Eu lembrei de um caso de uma colega do Ocupa, onde é uma jovem negra, e ela precisa levar um caso dela, muitas vezes na análise e na supervisão. Ela atende uma mulher branca que sistematicamente agride no consultório. Porque esse cabelo seu, porque não sei o quê, porque não sei das quantas. E a gente já sabe que a psicanálise não é neutra, nunca foi neutra, né? Ela pode avançar, caminhar através da cultura, do próprio psicanalista, da subjetividade de sua época, mas ela não é neutra. Quando ela leva esse caso mais de uma vez para se separar, ela leva para a análise para separar o corpo dela daquela história e leva para a supervisão, isso dá um giro e aparece, nesse caso, o motivo dessa violência, que não tinha nada a ver com a pessoa do analista. Tinha a ver com uma história daquele sujeito que precisava ser tratada. Isso é acreditar no inconsciente. É fazer uma aposta verdadeira no inconsciente, que tem alguma coisa por trás, que o racismo, ele não existe, ele não é genético, ele não nasce com a gente, ele é construído, né? Então, assim, a psicanálise, ela não é neutra de jeito nenhum, mas eu, Renata, eu ainda aposto e apoio a ideia do psicanalista opaco. O que seria isso? Isso, né? Que o sujeito sabe que o que está em jogo ali é o inconsciente, e ele precisa ultrapassar o que pode vir a ser uma outra coisa, ser objeto. É igual, a vez eu escutei de um jovem, eu não entro num banheiro que tem entrado um preto e um gordo. E eu era analista dele, né? Outro ponto que eu acho fundamental uma psicanálise antirracista é uma psicanálise, e aí é engraçado, né? Que é uma pergunta. Como ser um psicanalista antirracista sem ser militante? Principalmente pensando na clínica. É igual a gente pensando que agora me veio a cabeça, não sei nem se eu coloquei isso mais embaixo, mas a gente sempre está discutindo. Acabou de aparecer, não sei se vocês viram, uma votação que o pessoal estava querendo que na psicologia o psicólogo pudesse ter a religião dele e passar isso dentro dos consultórios. A gente, né, eu votei contra, porque a religião é militante. Ela sempre vai ser militante. A gente sempre quer que o outro entre na nossa igreja. Então, é uma pergunta, como ser antirracista sem ser militante? Porque eu venho me dando conta cada vez, tanto no ateliê quanto no Ocupa, que é preciso ser objeto do nosso analisamento. O psicanalista precisa ocupar o lugar de objeto e não o contrário. Porque o psicanalista não está ali para ensinar. Já temos as leis, o letramento racial, a arte, que faz essa função às vezes, né? Então, é uma pergunta a cada vez, o lugar do analista naquele caso. Então, para a gente ir além e apostar ainda mais no inconsciente. Aí eu lembrei também de dois fragmentos. Um fragmento que eu trabalhei, que eu dei supervisão, um fragmento de uma jovem, Júlia, e é uma menina branca, uma jovem branca, e ela fica muito angustiada, porque, assim, é um mal-estar, a sensação que ela estava tendo um mal-estar físico, porque ela passa a atender uma mulher, 45, 50 anos, que o marido tinha se separado dela e tinha encontrado uma parceira negra. E essa mulher entra numa situação muito violenta com essa outra mulher, a ponto de fazer um meme, uma coisa assim, de uma dela
como se fosse uma macaca. E aí a jovem fica muito angustiada com isso. Tem uma intervenção dela que ela fala, não, você pode passar por uma situação de lei, não sei o que. Eu falei, por que você não deixou isso para a lei? Porque ela te procura porque você é branca. Ela te procura para poder falar disso. Só dá para falar disso no consultório analista. Não para você bater palminha, mas assim, o que está por trás disso? O que você pode ler nesse laço aí, onde que essa outra toma essa dimensão? E um fragmento de um caso, inclusive está na Latusa, a revista Latusa 80, que é uma pessoa que não se sabe preta, isso não aparece. E aí, mas evidentemente, por exemplo, a cor, tem a minha cor da pele, né? Não é um colorismo, vamos dizer assim, mais neutro, vamos dizer assim, possível neutralidade, que ele sabe que não tem, inclusive. E aí ele traz vários significantes que poderiam ser tratados como uma violência racial, como lugar racial, que eu não entro num restaurante tal, eu prefiro comer em qualquer lugar, né? Essa pessoa é uma jovem, e ela fala, né, minha parceira entra, eu não entro, não sei o quê, toda uma lógica de funcionamento, até ela falar que ela se sente, ela usa um significante, que ela é indigna. Eu vou escutando, e ela fala, eu sou indigna, inclusive em relação à minha parceira. Eu falo, o que isso significa? Na sessão seguinte, ela fala, eu não queria falar disso, mas eu vou ter que falar, que ela é branca. Girou. E ela diz, se eu fosse, claro que no caso dela não seria possível, por ser mulher, a gente pensa na misoginia, na interseccionalidade, mas ela diz, né, se eu vivesse na época da escravidão, eu seria uma capitã do mar. E só pode chegar no consultório de um analista. E aí a gente faz mais um giro, e aí aparece o que significa essa caçadora nos dias atuais. Era uma sedutora. Isso aparece por uma outra via. Então, essa aposta no inconsciente, essa aposta de ir além, né, daquilo que já está dado. Então, só no consultório isso pode aparecer. A hipótese é que, já que as questões raciais são do inconsciente, é que tratar disso nessa via fará com que o sujeito se separe das fixações familiares, de uma realidade psíquica construída na infância, para forjar um novo modo de estar no mundo. Isso é muito importante, porque uma criança, quando nasce, um bebê, quando nasce, ele não sabe se é menino, se é menina, se é preto, se é branco, se é azul. Isso vai sendo construído. E isso foi dito também por Isildinha, e a gente pode ficar de acordo, né? Que a mãe, a função materna, ou aquela que faz a função materna, é a primeira a marcar o corpo dessa criança com relação ao que é preto, branco, bonito, feio, né? Eu lembro de uma jovem também que ela disse, minha mãe ela prefere que eu seja gay do que eu ser preta. Então, é uma pergunta, né? Como um jovem que diz que tem horror aparecer com a mãe que é preta, o jovem que diz que não entra em um banheiro que tem entrado um preto ou um gordo, o corpo opaco do analista pode dar lugar para o pior. Um psicanalista que trabalha em sua formação e em sua análise do seu corpo vai precisar abrir mão do imaginário da brancura, da beleza, do amor pré-estabelecido socialmente. Pois é preciso, no consultório psicanalista, dar lugar para esse horror, que não é um horror para a gente consentir com isso, mas um pior para que o sujeito se separe e possa fazer outra coisa com isso. Pois ter nojo do próprio corpo não é tão simples de ser tratado.
Não é dizer que ele é belo que vai funcionar. E vemos nos consultórios muitas pessoas pretas com nojo do próprio corpo. Quando a gente lê o amor, ele é colonial, ele é colonizado. Então, a gente precisa se perguntar mais sobre isso. Por que eu estou falando do amor? Porque a gente teve uma desumanização do corpo preto, fato. Ele teve que ser jogado no pior lugar. Jogaram ele, né? Não, eles decidiram por isso. Só que eu tenho uma outra aposta também, que teve várias invenções no percurso. É por isso que a gente tem aí toda uma estrutura brasileira que é marcada pelo corpo preto, na cultura, na história, de várias formas. Então, houve um novo jeito de se reinventar, de se recolocar, criar um novo modo. Coisa que o corpo branco não se pergunta. Ele vem com a lógica colonial, e aí a gente sabe disso não só pelo colonizador, mas a gente sabe também quando o Brasil tentou se embranquecer, vieram várias pessoas, e isso é relatado, né? Minha família é da Itália, minha família é da Espanha, minha família é alemã, onde tem um tipo de ideia. E essa ideia, no corpo branco, só se repete. Vocês só repetem o que foi definido para vocês. E o corpo preto, e coloca isso para o corpo preto. O corpo preto, ele pode acolher essa lógica, ou ele pode se defender, ou ele pode reinventar. Eu acho que tem aí um percurso a ser escutado a cada vez no consultório de um analista. Uma outra situação foi uma colega de outra cidade que foi para fora, uma jovem que se dizia preta, e ela falava, não é um absurdo, era uma menina jovem também, era uma supervisão, ela é branca, ela querendo que eu diga para ela que ela é preta, e essa moça depois foi para a banca de uma universidade, pedindo cotas, né, como se dizendo preta, e eu falo com essa moça, você não pensou numa psicose? Você não pensou numa estrutura frágil? E se é uma estrutura frágil, qual que é a função do psicanalista? Não é pouca coisa essa questão, a meu ver. Então, para uma psicanálise antirracista, é preciso ler o inconsciente, mas avisados que o inconsciente foi forjado, construído por marcas ancestrais. Essas marcas são anteriores ao próprio sujeito. Uma mãe preta é marcada com o seu corpo preto. Ser belo, inteligente, capaz é o branco. Como uma mãe vai transmitir para o seu filho preto a beleza de seu corpo? Com a escravização dos corpos pretos, o que o colonizador tirou de nós foi a nossa cultura, nosso mundo e nossa humanidade. Definiu o que era amor, verdade, família, lar. É o que a religião também faz até hoje, né? Dizendo-nos que não teríamos acesso a essa ideia porque não éramos humanos. Forjar um novo modo de estar no mundo e uma nova língua. No Brasil, o português, cunhado por Lélia Gonzalez. É uma invenção, né? O colonizador diz que a gente não teria acesso a isso, e cada preto precisou fazer alguma coisa, já que o inconsciente é estruturado como uma linguagem. Então, outros modos de estarmos no mundo. A gente foi também construindo a cada vez um inconsciente, um romance familiar, uma realidade psíquica, um modo de amar, que não é igual ao modo branco, ao modo colonizador. Claro que a gente vê, né, pretos tomando posse dessa ideia de família, de amor, tal qual foi estabelecido pelo branco. E aí tem isso, né? A coisa não bate tão facilmente, nem entre. A gente estava trabalhando na ateliê semestre passado, só apareceu demais no ateliê. O que era
Apareceu vários casos onde os filhos eram de um casal interracial. E as consequências disso sobre esses sujeitos. A gente sabe também que um casal preto, né, uma mulher preta, um homem preto, dois pretos, não é tão simples assim, né? Então, assim, o que é uma invenção feita a cada vez? Ou tomar posse desse jeito de amar e tentar fazer uso dele. Então, essa marca ancestral tem relação direta com a cultura, com o território e com tudo que vivemos. Pois o espelho do mundo ainda é branco. O estádio do espelho passa pelo rosto do outro materno e todo o resto do mundo. Assim, lembrei de novo de Zildia Batista, que abre as atividades e fala: o mundo é racista. Sim, o mundo é racista. Mas, tal qual ela propõe, que nos perguntemos, que racista eu sou, é preciso se perguntar sobre o racismo que se constitui em cada território. Não é igual, né? A gente sabe como que o racismo funciona no Brasil, como é que funciona nos Estados Unidos. É outro. O Nanga afirma que aqui no Brasil o racismo deu certo. Bem, ele deu certo em todos os lugares em que o colonizador invadiu e definiu quem era humano e quem não era. Inclusive, você falou da imigração, o Marcelo falou da imigração no início, e aí quando você falou, eu lembrei de racismo e hostilidade do Miller, quando ele fala da imigração. O outro invade a casa, toma aquela casa, né? Define a verdade, depois não quer que o outro entre na casa dele, né? A diferença é que cada território construiu o seu racismo. No Brasil tivemos e temos a chamada democracia racial, que ela ainda está aí, que tem um efeito sobre os corpos, a gente ainda escuta. A mãe tem horror ao próprio corpo e muitas vezes não sabe disso. Isso não é consciente. A democracia racial coloca um véu sobre isso. É preciso, em análise, psicanalista suportar esse horror para atravessá-lo, pois podemos fazer várias intervenções políticas e sociais, mas o gozo passa na voz, no olhar, no medo. Isso não passa com o letramento racial. Na realidade, o corpo e o eu são uma montagem. Essa montagem, esse eu, circula pelo mundo. Esse eu é manco, essa montagem é furada. Como se dá o eu da pessoa preta, do negro? O branco também tem um eu furado. Isso é para todos. Mas o racismo atravessa o inconsciente do preto e do branco de modos diferentes. Fiquei me perguntando se o preto, por muitas vezes, ao ver a humanidade no corpo branco, precisou tentar ser branco para depois construir um corpo preto, porque o ideal do eu preto é branco, falou em Zildinha. E esse ideal é impossível. Nesse ponto, penso que a militância, o letramento, ajudam nesse enfrentamento. Os espelhos sociais podem ter função imaginária importante. O identitarismo é importante. Além de, alguma forma, fazer, em alguns casos, o corpo preto existir, o que é isso? O sujeito fica tão angustiado com o letramento racial e, ao mesmo tempo, tem uma parceria tão diferente quando ele encontra os semelhantes, que ele pode ir para uma análise por causa disso. É por isso que o consultório começou a se encher dessas perguntas. Foi em função dos efeitos da militância, das questões identitárias, são extremamente importantes. Então, esse enfrentamento é fundamental. Nesse caso, a inclusão das cores, do colorismo no Brasil. Mas, para uma leitura psicanalítica, não basta. Não basta. O corpo branco é humano, mas isso não traz certeza. Ele precisa verificar isso o tempo inteiro.
Mas, no ideal, não passa por ter outra raça. O branco não quer ser que preto. Ai, que cor linda. Não, ele não quer ser preto. Ele não quer perder seu lugar e seu posto, que não é só do privilégio. Pois quando ele se torna mais um, ou um igual, ele pode também perder a humanidade. Isso não é tão simples. Aí eu peguei um comentário do Miller, que o Miller fala nesse texto que eu cito, Racismo e Hostilidade, que ele diz que é porque é nessa escala que se encontram as comunidades, os povos e as nações que existem, consequentemente, um bom número delas, que são qualificadas de subdesenvolvidas. No fundo, tudo está dito nesse termo, o ponto de não haver senão subdesenvolvidos na Terra. Aí ele fala, a França, por exemplo, treme para saber se é, de fato, suficientemente desenvolvida. Em muitas esferas, ela se sente à beira do declínio em relação à exigência irresistível do desenvolvimento. O que lemos aqui é essa ideia. Há uma defesa do não ser humano. Né? O sujeito se defende para que ele possa não ser capturado pela selvageria. Ele ocupar um outro lugar, do extraordinário. Eu fui ver a peça O Avesso da Pele, né? E tem uma hora que ele separa no livro, né, os extraordinários dos ordinários. É os brancos, né, que são extraordinários e podem matar os ordinários. Né? Isso é uma... Ninguém quer cair nesse lugar do menos-valia. E aí, lendo isso aqui, eu lembrei também aqui agora do tempo lógico, né, que é o que tem a ver com outro ponto, mas eu acho interessante, tá lá nos escritos, que é assim, um homem sabe o que não é um homem. Os homens se reconhecem entre si como sendo homens. Eu afirmo ser homem, por medo de ser convencido pelos homens de não ser homem. Eu acho isso aqui muito interessante. De alguma forma, é uma tentativa de defesa, inclusive, é uma das coisas mais difíceis, não sei se vocês tentaram fazer isso aqui, é falar sobre branquitude, branqueamento. É a hora que, assim, não fica fácil, porque ainda se fala do corpo preto. Mais fácil falar da minoria, mas se perguntar sobre esse corpo não é fácil. Eu lembrei de uma menininha, e eu estou terminando já, a gente entrar na conversa, né? De uma avó muito feliz, branca, me liga, me manda uma mensagem, não sei mais como, me contando que a netinha, vendo lá um podcast sobre essa questão de preto, branco, fala com ela assim, vovó é uma branca legal. Ela fala assim, e seu pai? E você? Ela fala, não, eu sou preta. E seu pai? Meu pai é preto. E ela muito feliz, né, dessa menina se identificava com preto. E eu olhei e achei bonitinha também, né? Quem sou eu na fila do pão para falar uma outra coisa? Mas eu pensei, né, na hora, que ela não queria se identificar com o pior. Essa menina não queria se identificar com o pior, por isso que ela falou, eu sou preta. As crianças pretas viveram isso muito tempo e ainda vivem. Para não se identificar o pior, o que ela faz? Ela quer ser branca. Então, como que, quando o discurso do território muda, as crianças também começam a criar outras respostas. Ela não quer ser a bruxa do rolê, né? Ela não quer se identificar ao pior. Então, falar de branqueamento, falar de branquitude é uma das coisas mais difíceis, pelo menos até o momento. Né? Que eu estou tanto no Ocupa quanto no Ateliê. O que pode a psicanálise diante do racismo que constitui sujeitos, né? E aí vocês colocam, né, o trabalho de vocês, a psicanálise, a educação e a política. Aí eu fiquei pensando em alguns pontos que eu acho importante, né? Primeiro, ainda precisamos provar que o inconsciente é atravessado pelo racismo estrutural, construído em cada território. Parece que isso já está dado, mas não.
A psicanálise sempre viveu momentos difíceis, desde Freud. Temos muitos tentando dizer que a psicanálise não é uma abordagem, uma ciência válida. Quando escutamos isso, ou vemos uma tentativa constante de destituí-la, eles não estão destituindo a psicanálise, eles estão destituindo o próprio inconsciente. E o lugar de fala assim, do sujeito é não querer escutar isso. Assim, podemos retomar um ponto. O inconsciente é a política. Mesmo que a gente precise usar a política social constantemente, como subversão, revolução, identitário, militante, a política do inconsciente, não pode ser perdida, principalmente na clínica. Que é isso que eles querem. E é isso que a branquitude também não quer escutar. Que há aí o atravessamento do racismo. Segundo, temos psicanalistas que fazem parceria com a religião. As religiões podem ser várias. O religioso é militante. Precisamos cuidar da opacidade do analista, que não é a neutralidade mentirosa ou idealizada, mas é uma aposta na clínica, é uma aposta no inconsciente. Então, assim, que não é tão simples. Eu sou Renata Mendonça, uma analista preta que trabalha num coletivo antirracista que está coordenando um ateliê de psicanálise e segregação. Isso não é tão simples. Mas na clínica, como poder autorizar internamente e externamente aquele sujeito contar o pior? Essa semana, uma jovem ficou extremamente angustiada porque ela estava tentando me dizer que ela tinha um horror a aparecer com o pai, que o pai era preto. Ela falava, mas é um horror mesmo, você está certo. Eu quero escutar mais sobre isso. É fácil mesmo, não? Porque não é fácil mesmo, não. Porque não é fácil, não é fácil. E aí? Não é fácil para ela, né? Isso, uma vez eu estava numa atividade de um coletivo de jovens, e aí um jovem me perguntou, como é que foi para você? Como é que é para você ser preta? Você é uma psicanalista preta. Eu falei, eu sempre me soube preta. Era muito engraçado, eu falava que era preto, o povo falava, não, você não é preta, não. Que isso, se eu pegar uma cor, eu fico igual a você. Era um horror eu dizer isso, quando eu era menina, que eu era preta. Porque meu pai cantava para mim, preta, preta, pretinha. Isso tinha o signo do amor. Para essa jovem, parece que tem outra coisa. E que é do romance familiar dela. Então, precisa acolher isso. Terceiro, apostar no inconsciente de fato é saber que ele constitui, que isso se constitui um eu. A realidade psíquica, o romance familiar, a fantasia construída na infância, que faz com que o sujeito caminhe pelo mundo. Essa construção é racista. Se separar dela, realmente é conseguir lidar com a diferença, com a singularidade. Então, é uma aposta antirracista. Pois as raças são efeitos do discurso. São marcas significantes, imaginárias. Então, a gente suportar isso e ir para isso é onde o sujeito vai se separar. É onde ele pode ser mais antirracista. Porque isso não foi... Ele não nasceu com isso, foi construído dentro da família. Quarto, o psicanalista precisa ser guiado pelo caso. Não somos nós que guiamos. Nossa aposta no inconsciente é que tem algo que foi construído, forjado, para aquele sujeito existir enquanto tal. E o romance familiar pode ajudar ou não a pretos e brancos. Então, essa história, né, do preta, preta, pretinha minha, é do meu romance familiar. A história dela é outra.
E aí, outros pontos me vieram, que é, a partir também da atividade desse dia, eu não estive presente, eu não podia estar presente e escutei depois, perdi a chance de participar, né, de fato, mas eu lembrei de algumas perguntas, que foi sobre a educação e como trabalhar com as crianças. Aí eu lembrei do nascimento do laboratório A Escola e Suas Cores. Ele nasce de uma posição dentro de uma escola. Uma menininha chega para brincar com as coleguinhas, elas falam com ela assim, não, você não pode brincar com a gente, que era de salão, seu cabelo não faz escova. Essa menina chega para a professora e vai falar disso. A professora fala, não liga para isso não, deixa para lá. A professora é preta. E essa menina chega em casa e corta o cabelo. E isso aparece no outro dia, porque os pais vão até a escola. Foi assim que nasceu o laboratório da Escola Suas Cores. Depois disso, a gente faz uma conversação numa escola, onde uma professora, está até nesse livro de vocês, o exemplo que eu vou dar, do simpósio, né, do último simpósio, que na conversa uma professora falou assim, eu tive problema de racismo numa outra escola, uma menininha chegou perto de mim e falou, tia, as meninas me chamaram de preta. Ela falou que sentou todo mundo ao redor para dizer que cada uma tem um nome. Aí alguém da conversação, uma professora, falou assim, a gente tem nome, mas a gente tem cor. Quer dizer, é preciso dizer que a gente tem cor, porque preta tinha virado o nome da injúria, da violência. Aí eu fiquei me perguntando, a partir do laboratório, que é preciso não recuar de falar das questões raciais. O branco e o negro têm vergonha deste lugar. Isso aparece na clínica. Então, a gente precisa suportar um pouco mais, não recuar diante dessa questão. O branco precisa encarar, falar da branquitude e da brancura. Ele precisa falar do corpo branco dele. Como eu falei, eu acho que é um dos assuntos mais difíceis a serem tratados. E aí, para encerrar, eu queria trazer um fragmento do texto, né, que vai sair. Eu tinha falado com vocês do fragmento do Lacan, né, sobre o ser homem, que não, né, acabei de estar trazendo, e tem um texto que vai sair no livro fala sobre as escritoras pretas, e eu escrevi um texto e eu trouxe um fragmento que eu achei que é importante para a clínica, que é um fragmento que eu acho que todos vocês conhecem, que é um fragmento de Memórias da Plantação, episódios de um racismo cotidiano, da Grada Quilomba, e ela conta naquele subtítulo, Você gostaria de limpar nossa casa? Ela relata, né, que entre 12 e 13 anos foi ao médico por causa de uma gripe, e durante a consulta ele oferece uma viagem em que ela limparia e cozinharia para a família deste médico. Ela, nesse subtítulo, faz uma leitura entre a complexidade da relação de raça e gênero, incluindo as questões sobre a interseccionalidade. Nesse texto, ela afirma, embora exista uma intersecção complexa entre raça e gênero, trocar a raça dos personagens, mais do que mudar o gênero, alteraria profundamente o conjunto de relações de poder. Todas as personagens brancas teriam permanecido protegidas, ao contrário de todas as personagens negras. Apesar dessa leitura preciosa de Grada, algo nesse texto pode ser lido para além dos efeitos sociais. Existe um ponto que pode dar lugar para uma menina, já que ela conta a cena vivida não sem angústia. Após a fala do médico, ela diz, olhei para ele calada. Eu realmente não me lembro se fui capaz de dizer algo. Acho que não. Mas me lembro de sair do consultório em um estado de vertigem de vomitar, após ter me distanciado de lá algumas ruas. Antes de chegar em casa, estava diante de algo irracional. Não seria aqui um encontro com o real?
que a gente fala tanto na psicanálise, peraí, gente. E, a partir desse encontro com o real, o que a gente pode dizer é que essa menina, que ficou completamente angustiada diante do que ela viu, ela podia ter tido várias outras respostas. Ela poderia ter chegado perto da mãe dela e falar assim, arruma um emprego. Quantas jovens fariam isso? Ou, aí a mãe ia falar, emprego? Como assim? O que que isso significa? Por onde que isso passa? Né, assim, o que é que você foi fazer? Deixa ela conhecer esse médico. Ou uma mãe podia falar, nossa, que bom. Claro que você vai. Ou uma mãe ia falar assim, eu vou lá bater esse cara e ter te oferecido esse emprego. A resposta que cada menina daria para essa questão, ou que cada família daria para essa questão, é algo que só o psicanalista vai escutar. E eu acho que, de alguma forma, o que eu quis transmitir hoje é essa função radical de ser um psicanalista antirracista e de, principalmente, apostar no inconsciente como uma posição política. E que a importância do psicanalista branco ir para a sua análise e falar do seu corpo branco, para poder escutar essas questões. Então, queria agradecer, eu acho que eu falei mais do que eu deveria, mas não tinha jeito, assim, né, de curtir esse momento com vocês. Maravilha, Renata. Falou o necessário, o valioso, e a gente ficaria aí mais muito tempo te escutando e dialogando, né? Renata aí nos brinda com uma fala necessária, né? Um pauta desse tempo, uma pauta preparatória também para as questões que a gente vai trabalhar no 13º colóquio do LEPS, né? E nos provoca com questões chave, né, Renata? Como, ao mesmo tempo, né, nesse enlace, né, do valor, da necessidade, da importância, né, da militância, da luta, né, do identitarismo, né, necessário, e, ao mesmo tempo, como fazer essa dobradiça, né, de fazer uma psicanálise, né, sem estar tomada, né, pela militância, né, como sustentar uma ética, né, na psicanálise, né. Então, questões para um trabalho, né, para a gente Bom, dialogar e para trabalhar, importantes, né. Mas, sobretudo, essa tua fala final, ela nos convoca de maneira absolutamente fulcral, né, de não podemos recuar, né, de tratar, de abordar, de se enfrentar e enfrentar essas questões, né. Então, muito, muito, muito grato por esse primeiro tempo, né, Renata? E a ideia é que a gente pudesse agora abrir aí, fazer a palavra circular e fazer questões aí. Já temos mãozinhas levantadas aqui. É o Felipe, isso, né? Peraí, não, aqui temos primeiro. Ah, agora já. Aprendi. Tem uma listinha. Mônica primeiro, por favor. Mônica e depois, na sequência, o Felipe. Tudo bom, Mônica? Alegria te rever. Tudo bem, bom demais te rever também. Olá, pessoal, boa tarde, né? Renata, muito bom te escutar, muito, muito bom. Obrigada, né, por ter aceitado o nosso convite e ter uma fala tão bacana, assim, que traz também questões, né, a partir de casos, e muito bom. Eu fiquei querendo te escutar mais sobre um ponto específico, dentre tantos outros, mas você traz, né, como é que eu poderia dizer, essa direção, né, do analista, da análise, sobretudo do analista, da analista, de procurar o que está por detrás, né? Que é algo muito central, né, na prática do analista. E aí você fala, você usa a palavra opaco, né? Que de uma certa posição de opacidade.
E isso para mim é uma incógnita, sabe? Eu fiquei me perguntando assim, se no momento que a gente busca uma opacidade, se a gente não estaria assumindo uma posição também universalista, assim. Queria te escutar sobre isso, né? Ou talvez te escutar mais sobre o que é isso que você está chamando exatamente do opaco, né? Tá bom? Obrigada. Será que a gente faz um conjunto aí de questões, né, para poder... Isso, pode ser? Então vamos com o Felipe? Isso, Felipe, meu querido. Oi, gente, boa noite. Boa noite. Gostei muito da sua fala, Renata, e bem no finalzinho, eu acho que deu uma explosão na minha cabeça aqui. Eu acho que minha explosão se resume a 2 pontos. Acho que a primeira tem relação a quando você fala essa questão do real, né, a partir da citação da Grada. E eu lembro que ano passado, por conta de uma amiga começando a estudar Solange Faladê, a gente estava conversando e ela falou como que a Solange, sendo uma das excluídas assim da história da psicanálise, né, por conta de várias questões, uma maior delas do racismo e o Miller talvez um pouco apagando o legado dessa herdeira da psicanálise também. O foco do trabalho dela era o real, né? Ela falava que no início de tudo vinha o real. E como que isso tudo se articula no desenvolvimento inicial desse encontro com a realidade, vai se formando isso. E a partir desse negócio do real, e que você falou a respeito que a Grada fala a respeito da visão, assim, eu me recordo do estágio do espelho lacaniano, e como que tem um autor chamado Stefan Frosch, que ele fala que o estágio lacaniano é um estágio muito feliz, e ele contrapõe aquele estágio de construir uma imagem de corpo de si, né, a visão que o Freud tem quando ele, no familiar, quando ele está andando de trem, ele vai até o banheiro e, meu Deus, que velho é esse? Aí ele observa que é ele, né? E parece que é o real que bate ali, né? E como que a formação do nosso corpo, assim, ela perpassa essas coisas da diferença, ainda mais na minha família, em que a minha avó, ela é negra, indígena, minha mãe é uma mulher parda e eu sou um sujeito branco, e como que essas diferenças, assim, perpassam nessa, a alteridade, a diferença, e esse real que bate e que causa um pouco de horror, e como que a gente lida com esse horror da branquitude ali na análise. Enfim, não é tanto uma pergunta, mas são questões que me abriu aqui, e eu te agradeço bastante. Renata, vou pedir licença aqui para pedir licença para a Libéria também, para ler a questão que Libéria colocou no chat, né? E acho que a gente poderia já ir dialogando com essas 3 ponderações, né? Libéria coloca que gostaria de te ouvir sobre a questão da interracialidade que se dá no Ocupa Minas, onde você é a supervisora clínica, né, dos psicanalistas. Então, vamos lá. Moniquinha, chama Moniquinha, que Moniquinha é próxima do meu coração, né? Vamos ver. Moniquinha, como que eu leio, né? Você traz uma questão extremamente importante e delicada, porque realmente a gente pode ler o opaco tal qual a neutralidade. Isso é um problema grave. Quando eu penso no corpo opaco do analista, é porque o analista fica ali como um certo objeto para aquele sujeito. Então, isso é como se ele tivesse, vamos dizer assim, como é que eu vou dizer? O sujeito, muitos vêm no meu consultório porque eu sou uma analista preta. Ok, né? Não vou dizer que eu sou branca. Tive essa sorte de ser preta, né? Principalmente no contemporâneo, né? Ok. Mas a preta que está na cabeça dele não é a Renata.
Ele tem ali, de alguma forma, encarnado na cabeça dele o que é preto. Nem eu sei o que é preto. Então, se eu colo, sou uma analista preta, como é que eu vou dizer, e forjo um corpo preto, crio um corpo preto, eu não deixo, eu não me autorizo a escutar de que preto ele está falando. O que significa o preto para ele? Tal qual no caso que o cara, eu falo assim, ele não sabia que ele era preto. Por que eu digo isso? Não é porque ele vem com esse corpo, mas ele não traz nenhuma questão sobre isso, ele não pergunta sobre isso. Ele não traz nenhum ponto sobre isso. Isso vai aparecendo nas entrelinhas. Se eu digo para ele, olha, você não entra num restaurante por causa do racismo, porque você é preto. Eu antecipo com o meu corpo um saber que não é dele ainda. Quando eu fico opaca, né? Podia ser uma analista branca falando, você não entra no restaurante porque você se vê como um homem preto, e a gente sabe, né, historicamente, a dificuldade de entrar no restaurante. Tanto uma analista branca quanto uma analista preta poderia falar isso. O que é o opaco? É eu não falar nada. Não é porque eu não sei, eu não estou avisada disso. Sei, estou avisada disso. Eu conheço isso. Mas eu aguardei um pouco mais para que ele dissesse mais alguma coisa. Quando ele diz, sou indigno, também a gente pode colocar isso como questão. Numa lógica militante ou no letramento racial, isso poderia ser facilmente desenvolvido. Tranquilamente desenvolvido. Mas quando você recua, aparece uma outra coisa. Aí aparece o que a gente poderia considerar o pior do sujeito, que ele não falaria em outro lugar. Então, eu chamo de opaco, de alguma forma esse tempo que a gente dá, que a gente não põe o corpo para responder. A gente aguarda um pouco mais. Igual quando eu trago a história da Grada, que é uma história em que o racismo continua lá. Aquele médico é racista e ponto. Que tipo de racismo é o dele? Só se ele fosse para análise. O racismo da bondade, da benevolência, né? Deixa eu ajudar essa preta, vamos dizer assim. Ele teria que escutar isso. Se a gente antecipa e fala, né, seu sofrimento é por causa do racismo que ele te sofreu, que você foi causado, sim, quando ela conta que sofreu. Mas se ela contasse uma outra coisa? Então, é nesse sentido que eu estou dizendo opaco, sabe? Não é no sentido da gente estar neutro, nem idealizado e nem desavisado da questão racial, nem fora da questão racial, mas apostando que tem alguma coisa a mais quando chega o caso clínico. Ficou justo, sim? Sim, ficou ótimo, E obrigada. é perigoso mesmo, é muito perigoso, é uma pergunta muito importante que você traz. Felipe, é verdade, a fala dela, ela faz uma psicanálise, né? Como eu falo, temos várias psicanálises, né? Ela fala de uma psicanálise, né? E que ela, enquanto real. Quando eu falo do real da Grada, é porque quando ela passa mal, é que ela não tem palavra para falar disso. E o real é um pouco isso. O real fica, o simbólico vem para a gente dar conta do real. É o real pelo real, né? Então, como ela não tinha palavras, o que ela faz? Ela vomita, ela passa mal, literalmente, que ela nem encontra com o real. Ela não tem, ela fala, eu não lembro de ter, se eu disse uma resposta, eu disse alguma coisa. É como se ela ficasse completamente chocada com aquela violência. Né? Então, foi isso que eu chamei de real quando eu toco na questão da Grada Quilombo. Eu acho que essa ideia do estágio, eu achei interessante, porque eu nunca tinha pensado no estágio do espelho, assim, porque é isso, né? O sujeito, de repente, ele se contempla, ele tem a possibilidade, né, do futuro, e ele, né, tem essa coisa, parece bom pra caramba, né? Só que eu não acho que é bom para todo mundo, não, sabe? Eu tenho essa desconfiança. Eu acho que, assim, quando o sujeito
Tem a cena que a Isildinha conta, é uma cena interessante da menininha que, quando a mãe põe no espelho e ela fala que o bebê desmaia, ela se dá conta de um horror, né? Assim, tem uma coisa ali no estádio do espelho também, que não é só a beleza, né? É porque a gente fala que tem uma antecipação, né? Uma antecipação do que poderia ser. Como uma criança, gente, por muito tempo, década de 80 inteira, as crianças só se viam na televisão como escravizadas, né? Você tinha a rainha dos baixinhos, loiros, dos olhos azuis, quer dizer, eu não sei se eu encontro com isso ou eu encontro feliz, né? Você olha e fala, nunca vão ser a Xuxa, né? Assim, eu ri, mas não é uma piada, né, gente? É trágico, é violento. Então, eu acho que o estádio do espelho, assim, quando a gente lê essa antecipação, porque a gente tem essa ideia do desenvolvimento, talvez um adulto, né? Mas não, essa antecipação ela pode ter várias caras, né? E aí a cara vai aparecer um a um, né? E aí a gente vê aí uma antecipação, às vezes, violenta. E você constrói uma história, uma possibilidade violenta, né? Então, eu penso por essa via, sabe? Mas a escrita é bonitinha, né? A gente, essa ideia de desenvolvimento, a gente às vezes cai nela mesmo, né? Bem, a questão, como que é o interracial no Ocupa Minas? Primeiro que a gente tem um coletivo interracial, a gente tem pretos e brancos, né? E isso não é tão simples. A gente vê no próprio coletivo o que pode significar, né? Ocupar o lugar de branco, falando disso, tendo que se reconhecer branco e se perguntar o que isso significa, por onde que passa, né? Que não é tão simples mesmo, né? Uma coisa é isso que a Ludmilla trouxe para a gente no início, uma coisa é lutar pelas cotas fora de ter que se haver com as cotas. Isso não é tão simples. Isso não é uma coisa que passa rapidamente. Não é uma coisa que a gente lida rapidamente. E isso é tratado também nos próprios casos do Ocupa e nos casos do ateliê, né? A gente vai ter que ler ali a cada vez o que significa uma pessoa no quilombo, uma pessoa branca no quilombo, como que o quilombo lê a branquitude, por exemplo, não é tão simples, não é tão fácil, o branco ainda é muito belo, né? Então, assim, e ler isso a cada vez, os efeitos disso a cada vez, né? Não é antecipado, mas não é sem consequências, né? Mas não é possível, a meu ver, um trabalho antirracista sem ser interracial. Eu não, assim, tem uma militância que eu respeito, mas eu não consigo entender, assim, às vezes, né? Que é uma militância só mulheres, ou só pessoas pretas, né? Eu não consigo, eu acho que tem uma diferença, talvez, né? Pensando na sua pergunta um pouco mais detidamente, acho que há uma diferença na psicanálise, inclusive, principalmente nela, que é o que eu posso falar, entre grupo e coletivo. Eu acho que por isso que os cartéis são um trabalho, porque a gente pode montar grupo, né? Grupos identitários. Ok, nada contra. Mas, quando a gente está trabalhando com um coletivo de psicanalistas, né, o que a gente quer atravessar também é o identitarismo. Mesmo que a gente leia como algo importante, a gente precisa atravessar. Porque cada sujeito tem um corpo único. Então, isso também é um ponto importante, né? Então, a gente vê essa diferença nos grupos, na militância, que é tão importante, tão fundamental, mas que se é um coletivo de psicanalistas, isso tem que isso tem que ser cuidado, de uma forma muito, muito decidida. Não sei se eu te respondi, Libéria, se você quiser colocar mais um ponto, me fala.
Maravilha. Grandes questões e ponderações. E vamos de Marcelo, então, para Renata. Meu querido. Renata, querida, me impressiona a forma como você trata uma coisa leve de maneira uma coisa densa de maneira tão leve, a ponto da gente ir embaraçando na sua fala e chega no corte final da questão clínica e na forma de operar clínica. Isso é muito interessante, a forma como você constrói uma forma justamente antimilitante, né? Uma forma assim que você não está brigando com o mundo, na verdade você está trazendo uma problematização para o mundo e está fazendo com que a gente se arvore a interrogar nós mesmos, né? Eu tenho, acho que umas 3 questões que eu fui anotando, eu não sei bem dizer. Primeiro dizer que talvez, eu não diria uma psicanálise antirracista, eu entendo o que você diz, mas eu acho que é a psicanálise antirracista. Eu estou me perguntando aqui, Renata, se a psicanálise seria digna do nome dela se ela não fosse antirracista. Quer dizer, ela só pode ser antirracista, ela não pode ser outra coisa. Eu sei que os psicanalistas são outra coisa, mas eu fico pensando numa psicanálise que nasce judia, numa Europa perseguindo judeus, e não só por isso, e por ela se tornar essa ouvidoria da própria sociedade. Eu fico pensando quanto que ela precisa ser, ou ela, intrinsecamente, tem que operar de maneira antirracista, senão ela não é digna do nome. Eu costumo até dizer, Renata, que talvez o que tem uma vantagem do freudismo para o marxismo é que o marxismo talvez ele seja mais universalista, então ele ficou mais enrijecido para as leituras de classe, para as leituras da sociedade de uma maneira geral, ou de uma sociedade histórico-econômica. Mas o freudismo, a meu ver, ele é mais camaleônico. Assim, ele vai entendendo que a subjetividade da sua época e do seu lugar fazem uma psicanálise, fazem a psicanálise se renovar. Eu imagino que ela seja nesse sentido mais terra-histórica, como vão dizer os colegas lá de Divinópolis. Ela é terra-histórica, porque, na verdade, ela tem época e lugar, na verdade, né? Geopsíquica. Eu acho isso muito interessante. Então, a meu ver, ela tem que ser a psicanálise antirracista, e talvez aí esteja sendo até por demais desejoso, né, de alguma coisa, propriamente, mas, enfim, é isso. Agora, com relação a tantas coisas, entre elas, assim, o espelho. Tem realmente alguma coisa que o Felipe traz que é interessante mesmo, né? Esse espelho feliz, assim, daqueles brancos que estão lá, em que uma mãe branca apresenta o espelho para um filho branco, por mais que ele esteja em dívida com aquilo, por mais que aquilo tenha uma falta, porque ele está alienado na fala da mãe, né? Ele ainda está no espectro da universalidade genérica, né? Desse universal genérico, que aí já o coloca em vantagem, diferentemente de uma criança preta que é apresentada por uma mãe preta ao espelho e essa mãe preta deseja um filho branco. E aí ele já vai nascer em dívida, né? Ele já vai nascer na dívida. Ele vai nascer fora da universal, quer dizer, ele é aquele corpo ejetado do espelho e vai passar a vida tentando ou ser aquilo que o espelho deseja que ele seja, ou ele vai tentar ser marginal a esse espelho, que é o que nos condena aqui como brasileiros e brasileiras que fomos na mestiçagem nossa de não nos acharmos, né? Então, eu fico pensando que... E aí é um pensamento que eu tenho para mim, Renato, que eu queria que você me ajudasse a pensar. Eu acho que a teoria do espelho ela é muito potente em termos da psicanálise para a gente pensar a subjetivação da existência, pelo menos do sujeito do Ocidente, né? Ela é muito potente, mas ela nos fixa. Eu acho que ela nos fixa a uma forma inicial, ela nos condenaria a uma fixação, se eu pudesse dizer assim. Porque, veja, a gente vai encontrar nas teorias políticas, nas ciências políticas, nas ciências sociais, nas militâncias, nas pedagogias, na história, a gente vai encontrar vários movimentos de afirmação e etc., mas é no a posteriori do espelho. A dívida do espelho já está ali intrinsecamente colocada
modo de subjetivação, e depois o sujeito vai lá lutar para tentar reverter isso de alguma maneira. E ela vai, como você disse, vai até apelar à militância para dar universais novos e tudo. Agora, é quase como se a psicanálise fosse lá, interrogasse, criasse esse dispositivo do espelho, da teorização do espelho, do narcisismo, e fizesse uma espécie de fixação nossa nessa condição. Por mais que eu vá depois fazer luta política, eu estou sempre condenado a essa dívida na origem especular. E aí isso é determinismo na psicanálise, que a clínica precisa depois fazer isso que você falou, o tempo todo está fazendo alguma forma disso aparecer para o sujeito, fazer uma nova forma de ressubjetivação ou de retificação subjetiva com o real. Então é uma dúvida, é até assim, um desalento um pouco que eu tenho com relação a essa descoberta propriamente, né? E aí, claro, eu me lembro de uma... Claro que isso que você falou é muito potente, né? Eu me lembro mesmo de uma paciente que vira para mim e diz também que não gosta do corpo preto, e eu corto a sessão, nessa hora, eu corto a sessão e ela volta na sessão seguinte falando assim, eu acho que eu falei algo de que você não gostou. Eu falei, do que eu não gostei? Ela falou, eu acho que eu falei uma coisa racista. Mas aí nasceu todo um discurso dela ser a mais preta da família, ela tem uma pele clara, mas um pouco mais amorenada, dela ter uma pele... e ter que lutar na vida toda para superar as irmãs que são mais... que são brancas legítimas, entre aspas, de uma família racista, e que ela teve que mostrar a branquitude dela a partir do esforço que ela tem, negando, por exemplo, a condição de encontrar corpos pretos, corpos negros na sua parceria amorosa. Então, quer dizer, vai nascer uma outra filigrana, uma outra forma que a clínica nos permite fazê-lo, né? Mas aí a última, para eu acabar, porque eu estou longo, é só para dizer o seguinte, aí quando eu vou verificando, em vários momentos que eu vou fazendo as leituras, sobre, inclusive, as leituras mesmo de orientação lacaniana, que estão debruçadas, que estão interessadas nessas temáticas, e não só elas, as ferencianas também, as unicotianas, as pessoas estão interessadas nessa discussão do antirracismo, eu fico me perguntando, e eu te pergunto se você percebe isso também, uma tendência nossa a dar chaves de leituras que o Lacan já falou, que o Millet falou, que o Lohan falou, que já está falado. É como se a gente fizesse também uma militância dizendo-se opacos ou não militantes, dizendo com chave, fazendo a interrogação, tensionando o problema e dando chaves já previstas ou historicamente consagradas desses mesmos autores brancos que a gente já os conhece. Obrigado. Você traz questões ótimas, como sempre. Eu sinto que o Marcelo ele adora abrir a porta do inferno nas discussões, mas é muito bom isso. Adoro. Bem, eu vou por partes, né? Eu acho que você faz uma coisa, quando você traz o exemplo do seu caso clínico, eu acho que o seu caso clínico responde à questão do espelho. Porque para o sujeito existir, a meu ver, ele precisa de algum ponto que ele se fixe, algum ponto para construir esse eu. Isso não quer dizer que o estágio do espelho está dado para sempre. Eu acho, inclusive, que o estágio do espelho não é só aquele momento. Eu tenho um caso que é o que eu estou levando para a minha tese, que esse sujeito, o espelho aparece já no mundo adulto. Tem um outro espelho que surge. Então, tem uma outra forma especular que ele fala, e aí ele faz um giro, e que aparece na análise dele. Entendeu? Então, acho que eu acho que o seu caso responde a sua pergunta. Porque essa jovenzinha tinha ela tinha uma coisa que estava fixada ali. E que você, no seu estilo como analista, você faz um corte. E ela fala, você, como um homem branco, você não gostou do que eu falei. Que tem a ver com toda a estrutura familiar dela. Né? Então, acho que não é que a teoria ela é potente, ela tem um lugar, mas eu acho que ela não é
né? Eu acho que os espelhos eles vão aparecendo no longo da história da vida do sujeito, e aí se ele está fazendo análise, eu acho que isso vai tomando uma outra dimensão, ele vai podendo se utilizar disso, vai poder se colocar de uma outra maneira. Acho que não adianta, às vezes, você tem um romance familiar, uma família muito preta, com um trabalho antirracista, com um trabalho digno de perguntas, né, no sentido assim, bem feito, todo mundo está fazendo análise, isso não vai salvar o sujeito, porque o espelho tem em outro lugar também, né, assim, a mamãe e o papai estão lá, bonitinhos, que, ok, mas não é só isso, não basta, né, tem o território, tem tudo, muita coisa envolvida, então acho que passa por isso, sabe, Marcelo, não é que é uma coisa grupo, não é que o sujeito existir, fazer uma primeira montagem, ele precisa se fixar em algum ponto. Não tem jeito dele não fazer uma marca. E essa marca passa também pelo corpo especular. Então, é por isso que o corpo preto também se angustia tanto. É por isso que a criança preta se angustia tanto. Então, alguma coisa faz marca ali. Mas não é eterno e nem tem que ser tão duro. Então, acho que o seu caso me responde a sua pergunta. Eu posso estar enganado. Concordo com você, eu acho que a gente usa uma base psicanalítica e textos psicanalíticos e marcas psicanalíticas que já existem mesmo, já são marcas reconhecidas para cada um, cada psicanalista vai ter seu estilo e vai também encontrar, como se diz assim, por isso que eu acho por isso que eu chamei de uma psicanálise e as psicanálises. Porque até o psicanalista, ele vai ter que fazer uso desse texto e vai ter que se amarrar em algum lugar, para ele poder, vamos dizer assim, tomar posse desse lugar de psicanalista e desse significante, né? Então, é fato, a gente pega aí Freud, Lacan, Millet, Lohan, outros pegam outras coisas, né? Doutor, outros a gente está pegando, começando a pegar o Tânia, a Oxe, a Solange Faladeira, então a gente vai fazendo uma montagem também, talvez, né, do que pode significar um psicanalista e a psicanálise. Assim, a gente também faz uma montagem, assim, né, daquilo que a gente construiu no nosso percurso, para a gente dizer, é com essa psicanálise que eu consigo trabalhar agora, né, depois a gente pode trazer, a gente vai trazendo outras, né, aí o Tami entra, a Grada entra, e a gente vai fazendo Cardenas, e a gente vai fazendo essa amarração. Eu gostaria muito, mesmo, que a psicanálise fosse antirracista. Gostaria muitíssimo. Eu acho que eu, como uma pessoa, uma psicanalista preta, mulher, não acho que está tão fácil, sabe? Eu acho que está muito difícil. Eu falo, às vezes, assim, né, que no coletivo ocupação, inclusive eu falo isso, mais no coletivo ocupação do que em outro lugar, que a gente ainda é posto para fora com muita facilidade. Não é tão simples, né? A Isildinha Batista, por exemplo, o percurso que ela teve de vida para ocupar o lugar que ela tem hoje, não foi tão simples. Então, a gente pode chamá-la, independente da psicanalista que ela é, da teórica que ela é, que ela foi muito corajosa, né? E é um percurso longo, que eu acho que tem aí uma lógica aí, que eu acho que até disso, né? Por que precisa ser antirracista? Uma das coisas é a parceria com os brancos. O branco parceiro é muito bom, né? Um homem branco fala, põe a palavra. Isso não é tão simples. A gente não está no lugar dela, e fácil. Então, eu queria muito que a psicanálise, enquanto psicanálise, eu gostaria muito que ela não fosse religiosa, eu gostaria muito que ela fosse antirracista, eu quero muito que ela se mantenha antimanicomial, sabe? Que ela continue. Por isso que eu acho que o que me veio à cabeça quando eu falei disso
num certo momento do texto, é dizer o seguinte, que quando isso não é cuidado e preservado, que a gente acaba com o inconsciente, com a escuta do inconsciente. Porque a gente vê um movimento muito duro mesmo, tentando fazer uma psicanálise existir de uma forma normatizada, normatizando o sujeito num lugar que a gente sabe que não é a escuta do inconsciente. Então, é um desejo meu também. Mas eu acho que tem assim, esse percurso, sabe, a ser feito. Inclusive, nós ainda, as pessoas pretas ainda não estão num belo lugar. A coisa ainda é muito longa para a gente. Eu acho que nesse sentido. Te respondi, sim. Muito bem. E aí? O que temos a endereçar para Renata? Posso falar, Elisandro? Por favor, Margarete, por favor. Obrigada, Renata, pela bela exposição, né? Achei muito interessante aí sua colocação e fiquei querendo saber um pouco mais como você pensa essa questão do amor, que veio a partir, né, da sua fala e de um ponto a ser considerado, né? Só que se a gente pensar que o encontro amoroso não existe, não é? Só existe aí o desencontro. Como que você está pensando aí nessa questão? Me pareceu uma questão ambivalente, sabe? Como se a questão do amor, né, salvasse de alguma forma essa rasura do espelho, não é? E aí fosse possível um certo reconhecimento de si, mas, ao mesmo tempo, esse amor é sempre faltoso, né? É sempre um buraco sem fundo, você nunca tem certeza, né, do que está vindo do outro. Como que você pensou isso, assim? Eu tenho pensado sobre isso até na questão do gênero também, sabe? Quando a gente pensa na violência de gênero, como que as mulheres, ao mesmo tempo, ainda se colocam nessa posição, né, de uma certa esperança de que o amor vai salvá-las da violência desse outro, né? dessa misoginia que vem do outro, e, ao mesmo tempo, recai sempre nessa ilusão. Né? Então, assim, queria ver se você tem pensado um pouco sobre isso, a questão do amor, né? Como que isso tem aparecido para você. E se já não seria o caso da gente passar a operar mais com o conceito de interseccionalidade, não é, que a gente tem se aproximado dele nos últimos tempos, para pensar como um operador que, de alguma forma, interrogaria ao mesmo tempo, né, a questão racial, a questão de classe, a questão de gênero, né, e tantas outras diferenças que poderiam se cruzar aí. Então, não sei se você tem pensado um pouco sobre isso, né? A gente já está pensando um pouco aí na interseccionalidade como esse operador, né? E aí queria te escutar um pouco sobre isso. Eu acho a interseccionalidade um operador importantíssimo e fundamental. Eu acho que a gente nós todos vamos ter que nos deparar, nos debruçar mais sobre esse ponto, que não é tão simples, é extremamente difícil, extremamente delicado, principalmente se a gente pensa na questão racial, porque diferente do homem branco, um homem preto, ele é extremamente agredido e violentado. E penso que, de alguma forma, a resposta dele passa pela agressividade. Então, né? Falhou um pouquinho aqui. Deu uma cortadinha, Renata, deu uma cortadinha. Falhou um pouco. Estão me escutando?
É com alguma dificuldade. Ficou mais Tá lento. cortando, né? Renata. Voltei? Uhum. Acho que sim. Vamos ver. Espera aí, vamos. Não, voltei. Vamos ver. Então, eu acho extremamente importante. Está falhando. Ótimo. Ah, Está falhando? acho que retomamos. Voltou? Acho que sim. Uhum. Tá. Então, eu vou para o celular para ficar mais fácil. Então, acho que é um ponto extremamente importante. Eu vou separar essa questão. Vou falar do amor, depois vou falar do que eu penso sobre a questão interseccional, do ponto fundamental da questão da interseccionalidade. Quando eu falei do amor, Margarete, o que eu quis dizer, eu concordo com você plenamente. O amor, ele é mais desencontro. Não pense que o amor salva, não, que o amor pode ter esse grande efeito. Penso também, né, que nessa lógica das mulheres, né, tem parece que o amor faz um recobrimento, uma ideia de amor recobre a violência, recobre a falta de um jeito muito ruim, que é preciso rever a cada vez no nosso consultório. E quando eu falei do amor, é para dizer da radicalidade, vamos dizer assim, da mentira do amor. Em que sentido que eu estou tentando colocar isso? Porque o que significa o amor é construído a cada vez para cada um. Então, a gente tem um amor pré-determinado, assim, o que é pré-determinado, por exemplo? Uma família, papai, mamãe e filhinho. A mãe que ama incondicionalmente. A gente já sabe que nos nossos consultórios que isso é uma mentira. Que a gente escuta a cada vez que isso não recobre, que isso não nomeia, que é preciso rever a cada vez isso. Então, e que isso às vezes é colocado no corpo preto como aquele que não ama e que não sabe amar. Não. Existe aí um amor fodido, desculpa o palavrão, mas é para todos nós. Para todos nós, né? Então, às vezes, a tentativa do corpo preto. Uma vez eu disse assim, gente, uma mãe preta que sai para trabalhar, como você deu um exemplo também na Isildinha, né? Que as mulheres mães estão sendo culpabilizadas quando elas precisam sair para trabalhar, e elas precisam sair para trabalhar, né? Elas não podem simplesmente largar o trabalho. E deixam a menina, aquela, né? Coisas em casa, coisas que toda família preta já viveu. Toda família preta já viveu, já passou por isso. Uma mãe, quando ela sai para trabalhar, extremamente angustiada e preocupada, pede para a vizinha para passar o olho. Hoje tem o sistema do celular que ela liga. Isso é amor também. Ou quando ela costura o bolso do menino para ninguém colocar a droga nele, isso é amor também. Tem amor também ali, mas é um amor com essas características, com as marcas da violência racial, com as marcas da pobreza, com as marcas de ter apanhado muito de um homem, por exemplo, né? É nesse sentido que eu quis trazer o amor, é para dizer que esse amor pré-estabelecido não está dado para ninguém, e principalmente para a família preta, mas isso não quer dizer que o amor não esteja ali. A questão da interseccionalidade eu acho fundamental, principalmente quando a gente pensa corpos pretos, né? O que pode significar um homem preto? O que pode significar? A mulher preta, inclusive, ela é... E aí, quando eu falei com o Marcelo, eu falei assim, não, eu, como analista preta, e vendo como que as coisas não estão simples, a mulher preta, ela está no mais baixo, a mais baixa possibilidade de existência. É impressionante. Né? O homem preto, vamos dizer assim, ele não fica tão atrás. E a resposta dele é a violência. A resposta dele passa pela arma. Os meninos evadem muito mais as escolas e vão para o tráfico.
Então, assim, eu acho que são pontos de pesquisa fundamentais. Assim, é fundamental entrar com a interseccionalidade. Mas eu acho que entrar com a interseccionalidade, no meu caso, por exemplo, na minha pesquisa, por exemplo, no ateliê, claro que é diferente daqui, mas assim, é não perder a questão racial. Não deixar a questão racial cair. Eu acho que há uma diferença radical na mulher branca que apanha e na mulher preta que apanha. Há uma diferença radical em ser um homem branco ou em ser um homem preto. Isso que do estágio do espelho, que parece que a família branca já está dada, para um menino branco, já é quase um desenho de que ele pode fazer qualquer coisa. Uma jovem me conta uma situação muito engraçada, se não fosse trágica, eu começo a rir dos trem todos, né? Porque ele tem que rir. Ela, uma jovem branca, não há dúvida da brancura, ela vai para um rolê de preto, né? Um rolê de samba, não sei o quê, e ela vê todo mundo dançando, ela começa a dançar, ela vai lá para frente dançando, tá que dança. Aí, de repente, né, para ela, chega uma mulher preta e joga um drink na cabeça dela, assim. Aí ela é um susto, assim, vem a galera conversar, não sei o quê, e eu calada, né, quietinha no meu canto, escutando. Ela fala, eu sei por que essa mulher fez isso. Porque o branco só entra e vai. Ele só vai. Ele não se pergunta onde que ele está, nem o que ele está fazendo, nem para onde ele vai. Que essa é uma herança, vamos dizer assim, disso que o Marcelo fala, diz que está dado, né? Pá! Né? Você pode. Isso que o Felipe achou belo, né? Olha aí, ó, cheguei, né? Assim, e que não é, e que a pessoa preta, ela recua, ela se pergunta, ela vai fazer uma outra coisa, né? Então, assim, não perder a questão racial de vista. E o amor, eu quis dizer, foi sobre isso, foi que o amor realmente ele não está dado, não está posto, ele não salva, ele tem um ponto da mentira, que cada um vai ter que encontrar o seu ponto de amor. E que aí as mulheres podem encontrar o ponto de amor, muitas vezes, nesse lugar, né? Que não cabe, talvez, ao psicanalista dizer o que é certo e o que é errado, mas tentar escutar e entender por onde que está passando esse lugar onde que uma jovem, ela larga vários homens que batem nela para encontrar uma mulher para bater nela. Quer dizer, o que é que está ali que retorna no mesmo lugar? Né? Então, assim, esse aqui é o meu ponto de questão. Entendeu? Não sei se eu respondi, não sei se eu fui clara com a questão. Obrigada, Renata. Renata, somos só gratidão, respeito, a acolhida, né, a tua palavra, a tua partilha aqui conosco, uma sessão de trabalho aqui excelente. E lembrando, então, que a gente tem a próxima sessão, dia 25 de maio, né, conduzida pela professora Margarete Diniz. Renata, assim, honrado também de poder, né, estar vivendo esse momento aqui com o LEPS, passar para o Marcelo aí para fazer as palavras finais aqui. Obrigado, Marcelo. Agradeço, Elisandro. Muito obrigado por, na última hora, ter aceito o convite de estar aqui conosco para fazer esse trabalho. Tamo junto, querido. Convite. Obrigado mais, a parceria continua sempre. Minas é o pão de queijo. Ele travou agora. Eu quero saber se é interseccionalidade em 25. Se for, eu não tenho de assistir. Eu acho que eu travei, né? Travou. Já voltei. Bem, Renata, mais uma vez agradecido demais por estar aqui conosco, por Mônica ter viabilizado esse convite, Libéria ter reforçado e estar aí afônica, mas aqui conosco firme e forte. Um beijo para elas. E a todos e todas que estiveram conosco, mais uma sessão brilhante do Grupo de Estudo LEPS, sempre convidando vocês a estarem conosco no Colóquio Internacional. Por favor, divulguem o evento, a gente precisa dessas inscrições para a gente fazer valer esse trabalho e, sobretudo, essa psicanálise, educação e política nas margens, que é isso que a gente está tentando
trazer para a ordem do dia. Então, por favor, divulguem aí o evento para suas praças e contatos, tá bem? Muito boa noite, muita boa tarde, muito boa noite e até breve. Renata, beijo grande, um abraço bem apertado do nosso jeito. Obrigada, Renata. Beijo, obrigada. Valeu, Obrigada. Renata. Marcelo, Abração, antes querida. de desligar, pergunta, a gente permanece aqui para a reunião do colóquio?